As adaptações de games para o cinema, infelizmente, sempre tiveram um histórico muito ruim, né? Com os maiores fracassos que você pode imaginar. Aqueles filmes que dão vergonha alheia para qualquer fã de tão horríveis. Você duvida? É exatamente isso que a gente vai ver agora com as piores adaptações de games de todos os tempos. Vamos lá. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Para quem é fã de games, muitos dos filmes de games que a gente já teve no cinema foram um completo desastre, né? Tanto na qualidade quanto na bilheteria também. Por isso, toda vez que uma nova adaptação de games é anunciada, vem aquele medo na gente de ser uma bomba completa, né? Então hoje é dia de falar os piores dos piores filmes de games da história do cinema. Sério, é um pior que o outro nessa lista, então você precisa ficar até o final do vídeo para não perder nada, e eu já tenho um desafio aqui para você, porque eu duvido você assistir esse vídeo e me dizer aqui nos comentários algum filme pior que algum desses que eu vou citar aqui. Pode ser? Combinado? Beleza? Eu quero só ver se vocês vão conseguir fazer essa proeza. Mas sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Super Mario. E para começar essa lista de piores adaptações, é claro que a gente vai precisar voltar no tempo para falar daquela que foi a primeira tentativa da Nintendo no cinema e que simplesmente deu tão errado que jogou uma maldição nas próximas tentativas de adaptações de jogos que a gente teve nos próximos anos. E até hoje a gente tem essa grande mancha que teve para vir um novo filme do Mario e conseguir reverter um pouco disso, né? Um novo filme animado que estreou em 2023. E demorou 30 anos, mas que bom que a Nintendo reverteu então essa história, né, com o lançamento da animação Super Mario Bros, que resgatou então toda a nostalgia da galera enquanto apresentou também para os novos públicos o Mario, que é um personagem tão icônico, se consolidando então como o maior sucesso de 2023 com uma adaptação de games. Diferente do que aconteceu lá em 1993, onde a Nintendo simplesmente desistiu de fazer qualquer investida nos cinemas, né? Então eu acho que realmente traumatizou eles, né? Mas agora, pelo visto, a maldição foi quebrada. Será mesmo? Bom, eu espero que sim, né? Mas durante todos esses anos que a gente ficou esperando, já teve muita decepção com muitos filmes ruins sendo lançados. Aliás, continuando com Street Fighter. E um ano depois de Super Mario, chegou a hora então da icônica franquia de luta da Capcom estrear nos cinemas, com Jean-Claude Van Damme, mas que fica em segundo lugar, assim como as lutas do filme, né? Que era para ser então o grande destaque do filme, né? Mas são totalmente deixadas de lado. O que era para um filme de Street Fighter oferecer de melhor, aqui eles desperdiçam totalmente. Com uma direção ruim, um fiapo de história, vocês vão perceber que isso vai se repetir muitas vezes aqui nessa lista, e também o grande ponto que faz esses filmes serem tão ruins é a infidelidade ao material original, né? Porque tudo melhoraria se eles fossem mais fiéis e focassem, no caso do Street Fighter, mais na ação e também na proposta do jogo, né? Mas é claro que eles tinham que complicar tudo, né? Um filme que basicamente afundou a franquia até a gente ter Street Fighter, a lenda de Chun-Li, de 2009, foi mais um absurdo de tão ruim e mesmo com um orçamento pequeno, fracassou miseravelmente nas bilheterias. Mortal Kombat, a franquia que também veio para mudar completamente a indústria de jogos no gênero de luta, né? Realmente se consolidando e marcando muito com a violência mais explícita, né? E que tomou conta dos fliperamas lá dos anos 90 e do início dos anos 2000. Realmente um sucesso absurdo que permanece até hoje com os novos jogos, né? E com tanto sucesso, claro, era esperado também que em algum momento a gente tivesse uma adaptação. E isso aconteceu apenas 3 anos depois do lançamento do primeiro jogo. E mesmo com um relativo sucesso, já tinha uma qualidade muito questionável com o Paul W.S. Anderson na direção, esse cara que vai se tornar recorrente aqui nas adaptações de jogos daqui para frente. Esperem só para ver. E toda essa ruindade, como se não bastasse, continua ainda mais fundo no segundo filme, que matou totalmente a possibilidade da franquia continuar. Tanto que Mortal Kombat só foi ter uma adaptação nova mais de 20 anos depois. Realmente é um tempo muito longo sem nenhum filme. E que, infelizmente, mesmo com tanto potencial, de novo, não foi bem nas críticas, nem bem recebido com o público, principalmente por causa do novo protagonista que eles criam para o filme, sendo que Mortal Kombat já tem tantos personagens marcantes, né? Eles colocam esse Cole Young aqui, esse novo personagem, para ele conseguir fazer uma ponte entre o público, o grande público que não conhece, mas isso atrapalha demais o filme, eles fracassam muito feio. E no fim, a melhor coisa do filme é apenas algumas lutas e momentos do Scorpion
Sparkle com o Sub-Zero, mas eles não aproveitam em nada e ainda dizem que querem fazer sequência desse filme, né? Pelo amor de Deus, o Mortal Kombat parece que ele vai viver de reboot, né? Até eles conseguirem acertar. Rebuta isso logo e vamos ver o que dá, né? Resident Evil. Se tem uma franquia que segue esse lance de reboot, arrisca, mas nunca consegue acertar, é essa franquia que definitivamente tinha que aparecer aqui nessa lista, porque é muito azarada mesmo com adaptações. É claro que eu tô falando de Resident Evil, que era para ser então uma das menos complicadas, né, eu acho, de se adaptar, mas eles sempre arranjam um jeito de conseguir estragar a obra original. Eles não conseguem simplificar as coisas, eles sempre têm que ir para o maior nível de mediocridade possível com esses filmes. E não dá para entender realmente, sendo que o tipo de jogo que é Resident Evil já teve outras adaptações muito boas, como a recente The Last of Us, que virou uma série ótima da HBO, e o próprio The Walking Dead, que veio dos quadrinhos excelentes também. Então eu não sei o que é mais surpreendente, esses filmes serem tão ruins, ou ainda aqueles 6 filmes que teve de Resident Evil com a Milla Jovovich nos cinemas, e adivinha quem? O Paul W.S. Anderson aqui de novo, nessa franquia que durou de 2002 até 2016. Então é inacreditável que eles conseguiram manter uma bilheteria boa até em todos os filmes. E a crítica detonou esse filme, né? Os fãs em geral também sempre detonam esse filme porque eles são muito inferiores aos jogos, né? Mesmo que a história de Resident Evil possa ser mais simples, né? Sem ter uma complexidade muito grande, justamente por isso é mais inacreditável ainda que eles conseguiram errar tantas vezes. E, aliás, não impediu eles de fazerem mais um filme sobre Resident Evil. Porque anos depois a gente teria, então, esse reboot que consegue ser tão ruim ou até pior que o original, que os filmes originais, né, pro cinema, que é Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City de 2021 pela Netflix. Realmente, para quem é fã de Resident Evil, já sofreu muito, já sofreu tanto quanto fã da DC, quanto fã de Star Wars, vive sofrendo até hoje, e toda vez que anunciam um novo projeto, a gente fica com aquele pé atrás e com medo do que pode vir a partir disso, né? Porque, acredite, eles conseguem piorar. Far Cry, a grande franquia de tiro em primeira pessoa da Ubisoft, que começou a ter uma repercussão ainda maior a partir do terceiro jogo, né, com um mundo aberto e vilões icônicos também. Mas o curioso é que pouca gente lembra que antes disso a gente já chegou a ter uma adaptação do primeiro Far Cry, porque apesar do primeiro jogo não ter vendido tanto assim, né, ser uma explosão de vendas, ele já se estabeleceu o suficiente com uma boa aceitação. E por causa disso, o diretor polêmico, Uwe Boll, tentou adaptar o primeiro jogo. E esse filme, então, ele tem a proposta de ter uma ação ambientada numa ilha e homenagear os jogos, mas eles falham miseravelmente nisso, e é inacreditável para mim pensar que esse filme custou 30 milhões de dólares e alcançou o número ridículo de 700 mil dólares mundialmente, o que enterrou totalmente a possibilidade qualquer de uma sequência ou de continuar com uma franquia, né? Tanto que até hoje a gente não teve uma nova adaptação. Então, quem sabe um dia Far Cry tem um filme, uma série digna dos jogos, né? E até, quem sabe, utilizando o mesmo ator que serviu de inspiração para o vilão do terceiro jogo, Vaz, que é o Michael Mando, né? Ele poderia interpretar, então, esse personagem. Então, eles têm que correr, né? Mas eu acho que ainda dá. Se eles conseguirem se apressar aí, fazer o roteiro e tal, gravar, é uma boa ideia para eles conseguirem adaptar, né? Sem dúvida, Far Cry, eu acho que daria um filme bem legal, de aventura mesmo, de ação e tal, e realmente essa sobrevivência numa ilha, né? Eu acho que ia ser bem legal se eles seguissem e fizessem uma franquia a partir disso. Só precisa contratar um roteirista bom e um diretor bom, principalmente, para conseguir fazer isso do jeito certo. Vai na minha que ainda dá tempo. Chama lá o Michael Mando que ainda dá tempo. The King of Fighters. Ok, é difícil imaginar que é possível ir mais baixo ainda nessa lista, mas é exatamente isso que a gente vai fazer agora com esse filme que eu imagino que você nunca ouviu falar, né? E faz sentido, porque esse filme que custou 12 milhões de dólares arrecadou míseros 500 mil dólares e eu acho que é muito até pro quão ruim é esse filme, né? Sério, galera, olha só pra isso. Esse filme pega tudo que você conhece sobre os jogos e joga no lixo, com um dos piores efeitos visuais que eu já vi e uma descaracterização completa dos personagens. E se já tá ruim, olha que no mesmo ano a gente teve outra bomba inacreditável.
Tekken. Pelo visto, jogos de luta eles não param de receber adaptações ruins, né? Porque Tekken foi outra franquia que foi completamente destruída nos cinemas. E eu, sinceramente, não consigo entender como que esses produtores conseguem errar tanto assim de um jeito tão ridículo. Parece que eles esquecem, vão desvirtuando a história totalmente, a história dos games, porque eles não acreditam de fato que aquilo pode dar sucesso, né? E pior que tudo isso, né? Pior que mudar algumas coisas, é que ao invés deles mudarem e fazer algo bom, eles descaracterizam completamente qualquer chance de você reconhecer que ali a gente está vendo uma obra que a gente conhece nos jogos. Eles descaracterizam totalmente os personagens até de um ponto que a gente não reconheça mais. Mas parando para pensar aqui, eu disse que o pior foi eles fazerem isso em um filme, mas pior que isso ainda, o pior de tudo, é que eles não se contentaram com o filme apenas. Eles tiveram que fazer um segundo filme que foi simplesmente horrível também e não deveria ter nunca saído do papel. Como que eles aprovam isso, não dá para entender. Só pode ser lavagem de dinheiro, né? Slenderman, mais um que falha totalmente na sua proposta, né? Com essa lenda que tomou a internet durante um tempo, mas diferente então dessa mítica ao redor do Slenderman, desse personagem, eles não conseguiram recriar isso no filme. Porque a gente já falou aqui de vários jogos de luta que não se atentam à proposta e tal, e várias outras tentativas de jogos de sobrevivência e tudo mais que eles fracassam, mas aqui o Slenderman, que poderiam eles usar ele como aquela ameaça, né, nas sombras e tal, e trabalhar bem o terror psicológico, mas eles esquecem tudo isso, eles fazem aquele terror ruim que tem por aí, que como qualquer outro, que é só jump scare, susto o tempo todo na sua cara, e você realmente não consegue sentir nada nesse filme, você não consegue sentir medo, e pior que isso, a gente tem então, claro, como todo filme de terror ruim, aqueles clichês dos adolescentes burros aparecendo, né, com as piores decisões que eles poderiam tomar. Aquele roteiro tão genérico que você agradece quando chega nos créditos finais, né? Isso se você conseguir ficar até os créditos finais. Simplesmente horrível, não percam seu tempo. Monster Hunter. O que esperar das mesmas pessoas que conseguiram destruir Resident Evil no cinema? Então, o diretor Paul W.S. Anderson não desistiu dessa tarefa de ir destruindo todas as franquias de games que ele pode, e ele fez a mesma coisa com o Monster Hunter aqui e colocou de novo a Milla Jovovich para fazer a protagonista do filme. E galera, eu já desisti porque aqui ele realmente destrói tudo, só destrói mais uma IP famosa de jogos, né, de um jogo com o mundo alienígena, com batalhas contra gigantes, que conquistou muitos fãs, por que não? E por isso até, é claro, que foi uma avalanche de críticas, né, pra cima desse filme, e ainda um desempenho desastroso de bilheteria, com um orçamento de 60 milhões e uma arrecadação de apenas 42 milhões no mundo todo. Então é aquilo que a gente chama de box office bomb, né, que é quando o filme, o orçamento dele, ele não consegue ultrapassar em bilheteria o orçamento base, tirando o marketing também, que esse filme com certeza teve. Galera, os fãs de games já sofreram demais, né? Chega de sofrer. Será que adaptações como The Last of Us, Super Mario Bros. Vieram mesmo para provar que essa maldição de filmes horríveis, séries horríveis já passou? Qual desses jogos que eu citei aqui merecia então uma segunda chance no cinema? Ia dar um bom filme? Talvez um God of War, um Gears of War? Comenta aqui embaixo para eu saber, e me diz também se você conseguiu um filme pior do que esses aqui que eu citei nessa lista. Vai ser difícil para você, hein? Mas comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber a sua opinião. Então, se você gosta de games, vídeos sobre heróis, os filmes que estão saindo e muito mais, você precisa estar inscrito nesse canal com o sininho ativado para não perder nada, que eu estou preparando mais vídeos de games também para vocês, e eu preciso do seu like e sua inscrição com o sininho para eu conseguir produzir cada vez com mais qualidade. Não vai embora ainda. Enquanto isso, confira esses outros vídeos que eu separei, eu tenho certeza que você vai gostar. Clica aqui agora, diferente desses filmes horríveis, você não vai se arrepender. É isso aí, valeu, falou, até mais.